para vocês é o diagrama de atividade, e ele está naquele livro, né, com a explicação detalhada do Eduardo Bezerra, Princípio de Análise e Projeto de Sistemas com ML. Esse livro custa baratinho, comprem ele que ele vale a pena. E a gente vai mostrar aqui como é que é o diagrama para acionar o seguro. Lembrando o seguinte, tá? Pessoal, só para a gente dar continuidade, lembrando o seguinte, o negócio que você vai modelar é o negócio do seu cliente. Não é aquele que você acredita, não é aquele que você acha que é certo. Nem o que acha que é melhor. Nem o que acha que é melhor, exatamente. É o do seu cliente. Tá ok? Ah, mas se o meu cliente fizesse de tal jeito, seria melhor. Pô, isso é uma habilidade de um analista de processo. É importante você apontar para ele que ele tem um gap que pode ser melhorado, mas quem decide sobre a implementação da melhoria ou não é sempre o seu cliente, não é você. Então, você não pode chegar, não, eu vou fazer assim porque é melhor. Primeiro, você está aprendendo sobre o problema como analista de sistemas. O seu cliente, ele vive aquilo há anos, às vezes há décadas, aquele problema. Então ele pode ter um motivo para fazer o processo daquele jeito que você desconhece. É claro que ele pode fazer daquele jeito porque ele sempre fez daquele jeito e nunca pensou de uma forma melhor. Isso acontece também. Mas é importante o quê? Que você explique o que você visualizou de melhoria para o seu cliente e que ele dê o aceite, que você não implemente já daquela forma. Tá ok? O que eu estou falando para vocês, gente? Que é muito importante a gente ter a consciência que o dono da carteira é quem manda o que você vai fazer, não o contrário. Tudo bem? Eu estou repetindo isso desde o primeiro semestre do primeiro ano para vocês, porque isso é muito importante. Então vamos lá. Tem dois carinhas aqui que eles são importantes, que é o início e o fim. Tá? Então a gente vai ter esses dois caras aqui que a gente vai usar o início e o fim, beleza? A gente vai focar o nosso trabalho em iniciar uma atividade e depois ela vai ter que ter um final em algum lugar. O que acontece no meio é o processo de negócio. Para organizar a sua análise, a sua modelagem, ele tem essas raias aqui, ó. Essas raias aqui é para você separar os papéis de quem vai fazer cada coisa, né? Então você pode criar partições. Deixa eu fechar aqui. Que vão ser as raias. As raias, elas podem ser verticais. Se ele me deixar aqui eu fechar, ele não está deixando por causa dessa bolinha safada aqui, ó. Ele está achando que a bolinha está aqui dentro. Elas podem ser na vertical ou na horizontal. Você escolhe a raia que você quer. Tudo bem? E aqui você vai colocar os papéis. Esses papéis provavelmente vão ser atores no seu sistema. Você já vai estar identificando atores aqui no seu sistema, que é o ator que vai fazer essa parte do processo. Então você pode ter aqui o segurado, por exemplo, tá? Você pode criar outras subpartições, ou você pode adicionar partições do lado para você fazer a organização da sua modelagem. Não necessariamente isso aqui vai ser ator no seu sistema, isso é outra coisa que é importante. Por quê? Porque você pode ter parte do seu processo que acontece fora. Tá? Você não necessariamente vai acontecer tudo dentro do seu sistema. Pode ser que vire um ator, pode ser que não. Normalmente vai virar um ator, porque você vai preferir criar uma interface para que aquelas operações aconteçam dentro do seu sistema.
Então você está falando que ocorreu um sinistro, seu processo ocorreu um sinistro e você vai acionar o seguro e ele vai fazer o registro início e fim, ou seja, desde o acionamento do seguro até a finalização do processo, que é ou o carro foi, sei lá, perda total, ou ele foi consertado, exatamente. Então vamos lá. Sempre vai começar com o início, tá? E aí vem a atividade, ó. O segurado ele vai fazer o quê? Ele vai acionar o seguro. Qual que é a boa prática que a gente vai manter aqui? O verbo sempre no infinitivo. Show? Isso é uma boa prática. Por definição, a gente vai usar o verbo no infinitivo. Eu odeio ver aluno perdendo ponto quando ele não usa verbo no infinitivo. Odeio. Isso me incomoda profundamente, porque isso é falado e repetido várias vezes. Isso é sinal que ele não prestou atenção no que eu falei. Ou ele não sabe que é um verbo no infinitivo, que me incomoda mais ainda. Verbo no infinitivo é terminado por ar, ir. E o que é verbo? Verbo exprime alguma ação. É isso. Então você põe aqui, ó. Você liga o início, o primeiro passo é o que? Acionar seguro. Bati, acionei o seguro. Aí vou lá. O segundo passo, a seguradora vai recolher o automóvel. Ok? Se aciona o seguro, teve um dano, ou recolher o automóvel. Não é assim que funciona o processo de seguro. Eu posso escolher a oficina. Tá. Aqui, nessa situação, funciona dessa forma. Ela vai recolher o automóvel. E aí, ela vai para a oficina, para quê? Para avaliar o dano. O que acontece, gente? Aqui é um processo macro que precisa ser detalhado em algum documento. Por quê? Porque você vai explicar o que é recolher o automóvel. Recolher o automóvel pode ser o reboque, leva o carro para a oficina indicada pelo cliente ou para a oficina mais próxima da seguradora, conveniado pela seguradora. Vai ter uma explicação desse processo, tá bom? E avaliar o dano, o que é? A oficina vai avaliar o custo da manutenção. O que precisa trocar no carro. Tá? Esse símbolozinho aqui, ó, é o do condicionante. Tem um símbolozinho da condicionante que é o triângulozinho. Cadê? Tem que achar ele aqui agora. Ó. O losangozinho aqui, ó. Esse carinha aqui, triângulo não, é um losanguinho. O que acontece? No diagrama de fluxo de dados, as condicionantes só podiam ir para um lugar. Aqui pode ir para mais na UML. Porque você vai dizer a condição de guarda desse if. Então o primeiro if é o seguinte, é o perda total. Se deu perda total, o processo é depositar o valor segurado. Beleza? A seguradora, se deu perda total, vai depositar o valor segurado. Aí vai depender do seguro. Tem seguro que é 10% a mais da tabela FIP, que é 90% da tabela FIP, que é 100% da tabela FIP. Vai depender do seguro que você fez. Tá? E aqui entra uma condição de guarda. Tá? A condição de guarda é o quê? Perda total. Beleza? Então, se é perda total, depositar o valor segurado e acabou o processo.
Fim. Show? Se não é perda total, você entra no paralelismo. Você tem o que une, o nó de união, e você tem dois processos acontecendo em paralelo e ele une para continuar. E você tem o nó de que você vai separar o processo em dois que vão ocorrer em paralelo. Então você vai colocar o processo em paralelo aqui, ó. Oh, legal, ele não deixou eu passar pelas raias. O Astar safado não deixou passar pelas raias. Ele não deixou, eu vou colocar 2, tá? Ele deveria deixar. A ideia é dar noção de paralelismo. Agora, por que ele não deixou é que é osso, hein? Não deixou. Bem, vamos lá. Aí você vai entrar no else, ó. O Astar não está ajudando a gente, né? Você vai entrar no else, que você vai ter dois processos em paralelo acontecendo aqui agora. A condição de guarda aqui é else mesmo, tá? Se não for perda total. Aí ele vai vir pro consertar automóvel. Cobrar franquia. Para você ver como o cara aqui conhece o Astar, né? Ele não usou essas raias aqui, ó. No livro ele usou esses quadradinhos aqui e colocou o título em cima. Você vê como é que o cara conhece o livro. É. Essa é a limitação da ferramenta, ela não deveria funcionar assim. Cobrar a franquia. E aí cabe ao cliente o quê? Pagar franquia. E o processo só acaba quando os três chegam ao fim. E ele não vai deixar o safado eu transpor as raias de novo. Da próxima vez eu vou usar o retângulo lá.
Por quê? Que aí eu chego ao fim aqui, ó. Não preciso escrever o fim, porque esse símbolo já significa o fim. Então o que que ele fez aqui, ó? Ele uniu os dois processos, ó, que ocorreram em paralelo. E ele só vai ao fim quando os dois acabarem. Entendeu? Ele colocou em paralelo, opa, vai consertar que eu vou cobrar a franquia. Pum. Paga a franquia, só encerra quando os dois terminam. Então você repara o seguinte, é um diagrama. Ele é um diagrama que ele nasceu para ser simples, tá? Ele nasceu para ser simples. Está extremamente simples o processo aqui. Mas que você olhando aqui, você não entende como vai acontecer o processamento? Tá? Agora, você chegar para o seu cliente e discutir como você entendeu o processo dele, com uma imagem dessa, não é muito mais fácil que se você chegasse com um texto escrito? É essa consciência que a gente tem que ter. O diagrama tem que nos ajudar no processo de análise. Se eu fosse modelar aquele lá que a gente conversou agora sobre a pré-matrícula e matrícula, não é isso? Vamos adicionar aqui o processo de matrícula, tá? Matrícula do aluno. E aqui a matrícula do aluno o que? Entrante, né? Iniciante. Porque a rematrícula não, o processo outro é rematrícula, né? Não é matrícula não. Vou chamar de matrícula. Vou usar o losango para eu poder fazer o desenho sem aquele bloqueio de partir as raias, tá? Não sei se a versão mais nova Professional não tem esse bug. Então aqui na primeira raia é o aluno. Aqui é a tesouraria. O aluno, vou colocar o segundo aqui, a secretaria. E vou colocar o terceiro, a tesouraria. Ficou parecido, né? Se fosse uma prova e vocês tivessem que fazer em papel, ia ser assim. Tragam régua na prova. O início, tá? Vamos lá. O aluno, não preciso descrever o aluno aqui porque eu estou na raia do aluno, não é isso? Preencher pré-matrícula. E agendar prova. Realizar prova. Foi esse o processo? Ah, ficou ruim assim. Pô, então vamos abrir essa raia aqui para colocar um do lado do outro.
Por isso que é ruim você não usar os elementos nativos, tá vendo? Começa a ficar chato quando você tem que redesenhar. Então vamos usar o elemento nativo mesmo que dê trabalho. As raias podem ser, as partições podem ser na horizontal. Começa aqui o aluno, preencher a matrícula, agendar a prova, realizar a prova. Aí o que acontece depois que você realiza a prova? A secretaria corrige, não é? Vocês fazem redação ainda? Fazem, né? Depois que corrige prova, o que acontece? Tem um processo paralelo aqui de gerar boleto e realizar a matrícula? Não, é sequencial, não é? A tesouraria gera o boleto. O aluno tem que pagar o boleto, não é? Observa que na horizontal não ficou legal, né? Esse aqui provavelmente ia ficar melhor na vertical. Depois que ele paga o boleto, ele vai pro depois que realiza a matrícula, volta para a secretaria, que cadastrar aluno na turma, no curso e nas disciplinas do período. Só depois que você está cadastrado, que finaliza. Beleza? Pessoal, se o aluno não tirar a nota para passar aqui, o que acontece? Hein? Ele volta lá para agendar a prova, não volta? Então aqui, ó, tem uma condição. Cadê a condição? Vamos lá. Qual que é a condição de guarda aqui? Foi aprovado? Não foi aprovado?
nivelar isso aqui um pouquinho melhor. Se ele não foi aprovado, ele vai ter que agendar o else agendar prova para ele fazer de novo. Você pode complicar isso aqui por nível de detalhe que você quiser discutir, por exemplo, se ele não desejar fazer a prova de novo, mas isso aí também, em qualquer etapa do fluxo, ele poderia não dar continuidade, você teria que ter um monte de else, só ia poluir o seu modelo. Tá fácil entender o processo aqui, não tá, gente? Repito, para cada caixinha dessa aí, você vai ter uma explicação do que acontece. O que é preencher pré-matrícula? O aluno entra no site, preenche o formulário de pré-matrícula, né, que vai fornecer uma agenda para ele de datas disponíveis para ele realizar a prova online. Aí ele vai agendar a prova, vai escolher uma das datas para agendar a prova. Né? No dia e hora que ele agendou a prova, o sistema vai abrir a prova para ele fazer. Ele vai fazer a prova. Aí a secretaria vai corrigir a prova. A secretaria corrige a prova com o professor que ela indica, que vai fazer a correção e vai lançar a nota manualmente em tal lugar, confirmando a nota do aluno. Aí foi aprovado, o aluno é aprovado se a nota dele for igual ou maior a 5. Vamos dizer que seja essa a regra. Gerar boleto de matrícula. O processo de geração do boleto de matrícula, o sistema de pré-matrícula aciona o sistema da tesouraria que gera um boleto com o nome completo do aluno, o CPF e a data de pagamento, de acordo com o valor do curso. Pagar o boleto. O aluno paga o boleto via Pix, via código de barra, etc. Se for, por exemplo, via boleto, 2 dias para baixo. Se for via Pix, baixa na hora, de acordo com o sistema bancário. E que a baixa vai ser lida no sistema bancário. Realizar a matrícula. Após ter sido dado baixa do pagamento, vai ficar liberado para o aluno confirmar a matrícula dele lá no site, no período que ele foi informado. E depois que o aluno confirmou a matrícula, a secretaria entra com as informações dele no curso e as disciplinas. Por que a secretaria tem que fazer isso? Porque ele pode ter isenção, pode ter vindo transferência e por aí vai. Ok? Pode ter vindo como segunda graduação, né, que ainda assim precisa fazer vestibular, etc. Então vamos lá, vamos para outro aqui, ó. Vamos dizer que o nosso curso fosse mais ou menos naquele modelo americano. Tá? O que é o modelo americano? Vamos lá. Você vai fazer a faculdade de sistema, você tem 200 cadeiras na faculdade aqui, você escolhe uma qualquer que vai queimar uma quantidade de crédito. Fosse pelo sistema de crédito. Tá? Você tem que fazer 30 créditos por semestre.
cada cadeira tem 5 créditos, você teria que fazer 6 cadeiras por semestre. Só que se você pudesse escolher qualquer cadeira que está disponível na faculdade. Eu estou fazendo sistemas, eu quero fazer administração, cadeira de administração financeira. Entendeu? O sistema de crédito é mais ou menos assim. Aí tem os créditos obrigatórios, você é obrigado a queimar. Por exemplo, eu podia falar, você é obrigado a queimar pelo menos 50% de crédito específico do curso. Quais são os créditos específicos do curso? Tem a disciplina. Poderia ter um curso montado dessa forma. Tá? Só que o modelo brasileiro é mais ou menos difícil de você fazer isso. Não é sinal que é impossível, é só difícil. Então a gente vai ter aqui uma modelagem de processo de realizar a inscrição na disciplina. Não obrigatoriamente precisa ter raia, tá, gente? A raia ela é importante quando você quiser deixar claro os papéis. Tá? Se você quiser deixar claro os papéis, a raia é importante. Mas você não precisa ter raia, você pode ter um processo. Pessoal, tá muito ruidinho. É difícil dar aula pra caramba, ainda mais com gente falando. Então sempre vai ter o início, né? E aí vamos lá. O aluno entrou para realizar a inscrição na disciplina, né? Então o aluno vai lá preencher, solicitar inscrição na disciplina. Beleza? Esse é o processo que ele vai fazer aqui pra gente. Então aí o que vai acontecer? Vai ser verificar o limite de inscrições. Porque o que acontece? Se tiver dentro do limite, você vai deixar o aluno se inscrever. Se tiver fora do limite, você não vai deixar ele se inscrever. O que é fora do limite? Já esgotou as vagas na turma. Tá? Quando você trabalha por esse sistema, você não pode deixar, por exemplo, é lógico que trabalha com overbooking, né? Mas você não pode deixar, por exemplo, uma turma com 150 alunos. Né? Não tem como você dar aula para 150 alunos. Então, você vai ter o dentro do limite, que é o para baixo. Vou colocar outra condição aqui, que esse caso aqui vai ter duas condições. A primeira aqui é dentro do limite, condição de guarda. E o else é fora do limite, onde você vai informar o limite de inscrições. Nesse caso aqui, eu acho que não é nem o limite da disciplina aqui, desculpa. Nesse caso aqui é o limite de inscrições que o aluno pode ter por semestre. Eu posso me inscrever no máximo em 7 disciplinas. Tá? Então aqui eu tô errado. Então aqui é o else, porque ele vai informar o limite de inscrição e vai encerrar o processo. O que é informar aqui? Você vai escrever no processo. Vai informar para o aluno que ele já está inscrito em 7 disciplinas, que não pode se inscrever no 8º. Ponto. Tá?
Aí vem, ele passou, está dentro do limite. Então tem um outro else, tá? E aqui vem o paralelismo, porque vai acontecer uma ação em paralelo aqui. Beleza? Qual que é o paralelismo aqui? A primeira é a oferta da disciplina disponível, ou seja, se a disciplina está sendo ofertada esse semestre, tá? Pode ser que ela não esteja na lista de disciplinas ofertadas. Por que é importante você lançar o aluno assim mesmo? Porque se tiver 40 alunos inscritos na disciplina que não está ofertada nesse semestre, eu posso ofertar. É uma decisão minha, como negócio. Se não há disciplina ofertada, você vai adicionar o aluno na lista de espera. Para quê? Para eu avisar o aluno semestre que vem, que a disciplina agora está sendo ofertada, né? Ou para ter esse registro. Então a condição de guarda aqui é o quê? É o else. Tá? Não há disciplina disponível, a disciplina que ele selecionou. E aí, ou eu coloco aqui no mesmo fim, ou eu posso ter dois marcadores de fim sem problema nenhum. Beleza? Aqui vai acontecer o paralelo o quê? O pagamento é por disciplina, então ele vai informar o sistema de pagamento, que o aluno tem uma disciplina a mais para pagar, tá? E vai também, em paralelo a isso, inscrever o aluno na disciplina. Então essas duas ações vão ocorrer em paralelo. E aí você vai ter uma união aqui embaixo. Depois que isso acontecer, você vai ter a união. E vai ter o fim. Então, como é que ficou o nosso processo? Como é que ficou o nosso processo? Ele iniciou com a solicitação de inscrição na disciplina, foi verificado o limite de inscrição, se está dentro do limite, prossegue. Se a disciplina tem oferta, prossegue, se não, adiciona o aluno na lista de espera, se não está dentro do limite de disciplinas que o aluno pode se inscrever, vai informar o limite e encerrar. Prosseguindo, ele vai inscrever o aluno na disciplina, vai informar o sistema de pagamento e o processo vai chegar no fim. Beleza? Fica mais claro o funcionamento da inscrição. Correto?
que eu quero que vocês façam? Para a segunda aula. Eu quero que vocês imaginem um processo qualquer, com no mínimo 10 atividades, e façam um diagrama. E montem um textinho explicando cada passo.